Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem delonga, querido, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Capítulo 45. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Feche seus olhos, querido. Você pode pedir o Espírito Santo de Deus que venha falar ao seu coração por intermédio da palavra de Deus. Feche seus olhos, querido. Pastor Mivalni, faça essa oração em nome de Jesus. Queridos, amados irmãos, o tema da mensagem nessa noite é o Deus maravilhoso. Vamos dizer, o Deus maravilhoso. E a primeira verdade desse texto do profeta Isaías nos diz é que o Deus maravilhoso é o Deus missionário. Versículo 22. Olhai para mim e sede salvos vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Queridos amados irmãos, Deus apresenta aqui como Deus missionário. E Ele chama todas as nações da terra para olharem para Ele. Para olharem para Ele. Isaías, ele diz no versículo 22, olhai para mim e sede salvos. É olhar com fé, crendo que Jesus Cristo é Salvador. É olhar com fé crendo que Cristo Jesus é o Senhor. É olhar com fé crendo que Ele é o representante de Deus. É olhar com fé crendo que Ele veio ao mundo para pagar os nossos pecados. Isaías 45, versículo 22 diz: olhai para mim e sede salvos. Meus irmãos, quem olha para Jesus com fé, quem olha crendo nele, quem olha crendo em Jesus, que Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, esse é salvo, esse é restaurado, esse é reconciliado com Deus Pai, esse é chamado como uma nova criatura.
Deus diz que todos nós devemos olhar somente a Ele. Todos os limites da terra, não há outro. Querido, só Ele é verdadeiro Deus. Só em Jesus Cristo, querido, é o verdadeiro Filho de Deus. Só Cristo Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Portanto, meus irmãos, o Deus maravilhoso é o Deus missionário. Se Deus é esse Deus missionário, se você está aqui nessa noite e não tem certeza de que você é salvo, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados e creia que Ele é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus. Deus Pai. Querido, para você. Se Deus é um Deus missionário, nós não podemos cruzar os nossos braços. Se Deus é um Deus missionário, nós não podemos ficar sentados no banco da igreja. Nós não podemos ficar deitados eternamente. Se Deus é um Deus missionário, Ele vai querer levar você, querido, até os confins dessa terra. Porque os eleitos se converterão é por meio da palavra de Deus, é por meio da pregação da palavra. E a pessoa que Ele vai usar para pegar a palavra, seja na faculdade, seja no colégio, seja aqui no bairro Santa Helena, seja em Valadares, seja em Matias Lobato, seja em Frei Inocêncio, seja lá no Pontal, é você, querido, é você que é o missionário. Se Deus é um Deus missionário, e Deus deu seu Filho missionário por você, você é chamado para ser um missionário e para anunciar aos pecadores que eles só podem ter perdão dos pecados, só podem ter vida eterna, só podem ter a paz com Deus se eles crerem que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Em segundo lugar, o nosso Deus maravilhoso é o Deus soberano. Vamos dizer, é o Deus soberano. Olha o versículo 23, diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Meus amados queridos irmãos, o Deus maravilhoso é o Deus soberano. Vamos dizer mais uma vez: o Deus maravilhoso é o Deus soberano. Pastor, onde está aqui no texto? Onde encontramos que Ele é soberano? A palavra de Deus diz que Ele não jura no nome de ninguém. Ele não jura em nome de ninguém. O que significa isso? Que Ele não existe, querido. Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Versículo 23: por mim mesmo tenho jurado. A soberania dele aqui se revela o fato que Ele jura por si mesmo. Ele não pode jurar por outro, porque Ele é maior do que todos, porque Ele é soberano do universo. Ele é soberano do universo. A soberania dele se revela aqui porque Ele é maior em santidade. Vamos dizer, Ele é maior em santidade. Versículo 23: da minha boca saiu o que é justo, porque Ele é maior de todos e é maior em santidade também. Tudo que Ele fala é justiça. Tudo que Ele fala é justiça e é correto. É verdadeiro.
A soberania dele se revela aqui como cumpridor de tudo aquilo que ele diz. Olha aí, versículo 23: e a minha palavra não tornará atrás. A minha palavra não tornará atrás. Tudo que ele promete se cumpre. Tudo que ele fala acontece. Se ele diz para o vento e o mar se aquietar, tem que aquietar. Se ele diz para a onda: olha, daqui você não passa, e a onda não passa mesmo. Ele diz, versículo 23: eu falo e a minha palavra, e eu não volto atrás. Se ele disse algo, querido, isso vai acontecer. Se ele disse algo, isso vai acontecer, querido. Pode ter certeza. Preste atenção, tudo que ele prometeu para nós, o Senhor Jesus, se cumpriu. Onde Jesus nasceria se cumpriu. Com quem Jesus andaria se cumpriu. Onde ele seria sepultado se cumpriu. Como seria a sua morte ali na cruz se cumpriu. Como seria o seu sofrimento se cumpriu. Como seria a sua ressurreição se cumpriu. Pois Deus é soberano, porque ele cumpre tudo aquilo que ele falou acontece e vai acontecer. E a soberania dele se revela aqui, porque todo joelho se dobrará, e todos se curvarão diante dele, da sua presença, versículo 23. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará o que? Toda língua, querido. Língua da África, língua da Ásia, língua da Europa, língua da Oceania, língua da América do Norte, língua da América Latina. Todos, ó queridos, jurará toda a língua. Meus amados irmãos, todas as pessoas se ajoelharão diante do Eterno, se ajoelharão diante do Senhor. Alguns se ajoelharão por quê? Porque são filhos, porque são regenerados, porque foram reconciliados, porque são salvos, porque o amam e exultam em adoração e louvor, e prostrarão aos pés do Eterno, porque da sua grande salvação, porque da grande salvação que receberam do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas outros, por causa da sua espada, por causa da sua justiça, todos se prostrarão aos seus pés. Todos os demônios do inferno se prostrarão. Todos aqueles que o rejeitaram, todos aqueles que o ridicularizaram, eles não vão falar como cristãos, porque eles não foram regenerados, porque eles não foram reconciliados, porque eles não foram convertidos, mas serão obrigados a reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor. É o Senhor. Qual a atitude que devemos ter diante desse Deus maravilhoso? Queridos amados irmãos, nós devemos humilhar diante da sua presença. Nós devemos submeter diante da sua presença. Nós não devemos deixar o orgulho entrar na nossa alma. Nós não podemos achar que nós somos soberanos nós mesmos. Nós não podemos achar que nós somos donos da nossa própria família. Ele é soberano. Ele é o soberano. Ele é o soberano maravilhoso. Meus queridos e amados irmãos, tudo que acontece na nossa vida está de acordo com o decreto soberano de Deus. Vamos dizer, tudo que acontece em nossas vidas está de acordo com o decreto soberano de Deus. Que nada acontece, querido amado irmão, em sua vida por acaso. Talvez você seja e está aí, foi visitado, querido, por algo que você não desejava. Talvez você tenha sido visitado por uma grande aflição.
Talvez você tenha sido visitado por uma grande frustração. Talvez você tenha sido visitado por uma grande angústia. Quem sabe alguém falou algo e deixou você para baixo. Talvez você foi traído por pessoas que você mais confiava, que você mais amava. Mas a palavra de Deus diz que Ele é soberano e bom. Paulo, ele diz em Romanos 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nada, querido amado irmão, acontece por acaso em nossas vidas. Nada acontece por acaso. Você está achando que Deus perdeu o controle? Não. Deus, Ele não perdeu o controle. Deus, Ele não perdeu o seu poder. Talvez a notícia é ruim. Talvez a situação é complicada. Talvez você esteja angustiado. Talvez você veio nessa noite e está quebrado. Talvez você está aflito. Talvez você está amargurado. Corra para a presença do Senhor enquanto há tempo, querido. Corra para os braços do Eterno. Clame, querido, diante da presença dEle. Clame diante da tua graça. Clame o seu perdão. Clame a sua misericórdia. Submeta-se ao Senhor e creia na soberania do Eterno. Creia na soberania de Deus. Ele não perdeu o seu poder. Ele não perdeu o seu controle. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus maravilhoso é o Deus missionário em primeiro lugar. O Deus maravilhoso é o Deus soberano em segundo lugar. E em terceiro lugar, o Deus maravilhoso é o Deus juiz. Vamos dizer, o Deus maravilhoso é o Deus juiz. Acompanhe o versículo 24 e 25. De mim se dirá: tão somente no Senhor a justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificado toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Meus queridos e amados irmãos, esse Deus maravilhoso que é missionário, esse Deus maravilhoso que é soberano, esse Deus maravilhoso também, Ele é o Deus juiz. Vamos dizer, esse Deus maravilhoso também é um Deus juiz. Esse juiz é um juiz que vai fazer com que paguem pelo preço da ofensa. Aqueles que o fizeram, Senhor, aqueles pecadores que não creram, esses que não têm salvação, aqueles que ridicularizaram o seu nome precioso, versículo 24 e 25, de mim se dirá, somente no Senhor a justiça e força, até Ele virão e serão envergonhados, todos os que se irritarem contra Ele. O texto, querido amado irmão, está dizendo que todos aqueles que levantaram contra o nosso Senhor, virá até Ele. E a palavra de Deus está dizendo que eles serão envergonhados. E nós sabemos que todos aqueles que o rejeitaram, e nós sabemos que eles vão passar no lago de fogo e enxofre, e eles vão queimar recebendo a ira do Eterno. A ira do Senhor contra o pecado queima e não é destruído, mesmo sentindo o peso da ira de Deus, a ira do Eterno. Eles não se convertem e eles dizem: olha, maldito esse que me queima, e ele está entregue à sua própria sorte. O Senhor nosso Deus é juízo, e virá julgar as nações, e virá julgar o mundo. Já estou terminando. No caso dos ímpios, eles o mandará para o inferno.
Mas no caso dos crentes, pela sua graça, bondade, será justificado. Versículo 25: mas o Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Aqui está falando não somente do Israel físico, mas do Israel espiritual. Aqueles que creem no Senhor Jesus serão justificados. Aqueles que creem mediante a fé em Cristo Jesus. Aqueles que foram reconciliados com Deus Pai mediante Cristo Jesus. Aqueles que confessaram os seus pecados e reconheceram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Deus no seu tribunal, Ele diz: eu declaro em nome do meu Filho Jesus Cristo, justificado pela fé no Senhor, pode gloriar-se no Senhor desde agora e para sempre. Paulo, ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E essa graça, na qual estamos firmados. Agora, querido amado irmão, você tem a salvação e pode orar. E pode clamar ao Senhor. Pode rogar a presença do Senhor. Pode orar em todos os momentos e chegar à sala do trono de Deus e conversar com o próprio Eterno. Conversar com o próprio Deus. É poder orar. É ter esperança da glória de Deus. É saber que minhas lutas diárias e as minhas tribulações, Deus está presente. Está me fortalecendo. Está me sustentando. Está permitindo eu mais conhecê-lo. Queridos amados irmãos, olhe para mim em nome do Senhor Jesus. O juiz virá. Em que lado você está? Você estará do lado dos bodes? Você estará do lado esquerdo daqueles que são julgados e lançados no fogo do inferno? Você vai estar à direita do Pai, em que Ele vai dizer: benditos de meu Pai, para a morada eterna que tenho preparado para vocês antes da fundação do mundo. Se você quer viver com alguém que foi julgado, creia em Jesus e você será salvo. Creia em Jesus e você será declarado justo. Feche seus olhos, querido.